Amém. Amém. Deu um pequeno probleminha no aparelho que estava transmitindo, mas agora vamos ver se mudamos de aparelho, vamos ver se conseguimos continuar o que estávamos falando, né? Gostaríamos muito que os nossos irmãos que nos acompanham pudessem também ouvir o que temos para falar, né, nesta noite, né? E nós vamos falar sobre Moisés, Josué e Calebe. São três personagens de destaque do livro de Êxodo, quando Moisés foi um profeta escolhido por Deus para ir e, através dele, Deus operar a libertação do povo de Israel, que estavam como escravos no Egito. Josué foi o homem que deu sequência para colocar o povo em Canaã, que era a terra prometida. E Calebe foi o personagem que, antes deles poderem tomar a terra, quando Moisés enviou 10 espias ou 12 espias, Calebe foi o único que permaneceu firme no propósito, juntamente com Josué, de que eles eram capazes de tomar aquela terra. Amém. E tudo o que acontece no Velho Testamento é uma sombra, tudo foi sombra. O Velho Testamento é uma sombra e o Novo Testamento é a realidade da sombra. O irmão Branham sempre ensinou isso, né? Você vê uma sombra projetada no chão, você consegue detectar se é um animal, né? Se nós colocarmos nossa mão aqui e ela produzir uma sombra na parede, se nós olharmos para a sombra, nós sabemos, ao ver a sombra, que objeto é que está projetando. Sabemos que é uma mão. E à medida que a mão vai se aproximando da sombra, a sombra é absorvida pela realidade. O Velho Testamento foi uma sombra. O Novo Testamento, a realidade. As festas, o cordeiro morto, aquilo era uma sombra de Cristo, a realidade. Então o irmão Branham diz que, assim como Israel sai do Egito, aquilo é um tipo da igreja saindo das denominações. Nós encontramos isso na mensagem Como fui com Moisés, assim serei contigo, parágrafo 17, perguntas e respostas número 14, parágrafo 66. Na mensagem O Sinal, parágrafo 200, 207. Assim como Israel saiu do Egito, é um tipo da igreja saindo ou sendo liberta das denominações. Assim como houveram 3 etapas da jornada de Israel, a igreja também passa por 3 etapas. Assim como eles tiveram que passar pelo mar logo ao sair do Egito, comumente nós também temos que ser batizados em nome do Senhor Jesus, porque quando estamos nas denominações, quase que 100% do povo foi imergido na água falando Pai, Filho e Espírito Santo, que é um batismo pagão introduzido pela Igreja Católica no ano 300. Então, quando recebemos a visita do profeta,
Porque assim como a Moisés foram dados 2 sinais, ao profeta William Branham também foram dados 2 sinais. Então, se os irmãos notarem, nós já estamos entrando no primeiro personagem que nós demos o título da mensagem, Moisés. Moisés era a sombra do profeta William Branham. Assim como a Moisés foram dados 2 sinais, ao profeta William Branham também foram dados 2 sinais. Os irmãos podem confirmar isso na mensagem Como o Anjo Veio a Mim, Sua Comissão, parágrafo 155, Dons e Chamadas Sem Arrependimento, parágrafo 18. E nesta mensagem, Como Fui com Moisés, Assim Serei Contigo, parágrafo 151, 154, o irmão Branham mostrando quando ele não entendia a sua vida peculiar, de visões, onde o sobrenatural lhe atingia, e como ele não entendia aquilo quando ele falava com os ministros, muitos o orientavam a orar para que aquilo pudesse sair dele, porque aquilo era uma ação maléfica, diabólica. Billy, isso é do diabo. Até que o irmão Branham, em uma ocasião, resolveu ir para a mata e disse à sua esposa: eu não volto enquanto eu não souber do que se trata tudo isso. Quando a presença de Deus lhe aparecia e ele ficava desorientado, então ele entrou mato adentro, em uma pequena cabana abandonada, ele começou a orar a Deus. E no meio da madrugada, o anjo lhe apareceu e começou a conversar com ele, daquela luz, esta coluna de fogo, desta luz, saiu um anjo e começou a conversar com ele: eu sou enviado da parte do Senhor para dizer que teu nascimento e tua vida peculiar é porque tu tens que levar um dom ao mundo. Como a Moisés foram dados 2 sinais, os irmãos lembram quais eram os sinais? Quando Moisés estava pastoreando no deserto e quando ele estava caminhando por uma trilha, em uma manhã quente, diz o irmão Branham, de repente ele olhou para a montanha e viu que um arbusto estava pegando fogo e o arbusto não se consumia. E ele se aproximou, tirou os seus sapatos, suas sandálias, e começou a conversar com aquela luz, com aquele anjo. Ele disse: olha, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, e eu desci para livrá-los. Deus desceu. A ação da libertação de Israel não foi a ação de um homem chamado Moisés, não. A ação da libertação do povo de Israel foi a ação do próprio Senhor Jesus Cristo. Foi aquela coluna de fogo que desceu. Ele é quem foi o libertador. Muitas vezes nós mencionamos Moisés, o libertador. Moisés não tem nada a ver com isso. Claro que Moisés tem a ver. Decide, irmão Rogério, tem ou não tem a ver? Não, irmão, Moisés é um homem, seria incapaz de libertar o povo. Assim como o irmão Branham também. Nós afirmamos, somos da mensagem do profeta William Branham, mas a mensagem não é do profeta William Branham. A mensagem é do Senhor Jesus Cristo, que desceu e falou-nos através do profeta William Branham. Assim como Deus desceu e foi através do profeta Moisés encarar Faraó.
E Moisés, tímido, gaguejando, com dificuldades, começou a mostrar as suas fraquezas para Deus. Deus disse: olha, o que tens em tuas mãos, em tua mão? Ele tinha uma vara, jogue-a no chão. Ele jogou a vara, transformou-se em uma serpente. Aquilo era um sinal. Ele tornou a tomar a serpente, ela se transformou em uma vara outra vez. Coloque sua mão no peito. Moisés punha a mão no peito e ela se tornava leprosa. Colocava a mão no peito outra vez, ela ficava sadia. Deus deu 2 sinais a Moisés. Deus também deu 2 sinais a William Branham para poder encarar Faraó, para poder chegar diante das denominações, para poder chamar a atenção, para poder fazer com que o povo venha e fique com a atenção voltada para o acontecimento. Irmão Branham diz que nos últimos dias é o tempo em que Janes e Jambres deveriam manifestar. É 1 Timóteo capítulo 3, assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Janes e Jambres eram aqueles 2 mágicos que também operaram os mesmos sinais que Moisés operou diante de Faraó. Quando Moisés chegou diante de Faraó e disse: esse sinal dado por Deus, eu vou impressionar Faraó. Logo, Faraó olhou: mas eu acho que eu tenho aqui alguém também que consegue fazer isso. Você vai tentar me impressionar com estes sinais? Eu tenho aqui também no reino homens que são capazes de operar os mesmos sinais. Janes e Jambres resistiram a Moisés, também colocaram as suas varas no chão e se transformaram em serpentes. Irmão Branham diz que também nos últimos dias é a hora em que Janes e Jambres devem manifestar. Se Janes e Jambres devem manifestar nos últimos dias, é porque também nos últimos dias nós temos que ter a manifestação de um profeta, vindicado pela coluna de fogo, vindicado por esta luz. E esta luz é Cristo. Era Cristo lá no deserto com Moisés. É o que diz o livro de Hebreus, que Moisés rejeitou a glória do Egito, rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó para sofrer os vitupérios de Cristo. Moisés sofreu por Cristo. Era Cristo. Com Moisés no deserto, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ontem com Moisés no deserto, hoje com Paulo a caminho de Damasco, eternamente nos últimos dias, nos dias da voz do 7º anjo. Ele é o mesmo. Esta coluna de fogo é a mesma que guiou os filhos de Israel de sua jornada do Egito até Canaã. Esta coluna de fogo é a mesma que derrubou o apóstolo São Paulo quando ia a caminho de Damasco. É a mesma. É o mesmo Deus que manifestou nos dias da voz do 7º anjo. Esta é a mensagem. Esta é a mensagem. Jesus Cristo tem se manifestado. Jesus Cristo tem se apresentado. Jesus Cristo tem estado entre nós para operar uma obra, tirar-nos da escravidão. E isso ele faz através do ministério de Moisés, do ministério do irmão Branham, com os 2 sinais. Estes 2 sinais do ministério do irmão Branham são exatamente a primeira e a segunda etapas.
Porque o ministério do irmão Branham foi constituído de 3 etapas. Primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa. Janes e Jambres resistiram a Moisés e personificaram os 2 sinais que Moisés tinha. Quando o irmão Branham colocava a mão na mão do enfermo e a sua mão mudava de cor, vibrava, e ele sabia qual era a enfermidade que estava no corpo da pessoa, se era causada por um germe, aquilo foi o primeiro sinal. Irmão Branham diz na mensagem que os ministros, as pessoas começavam a rodeá-lo e perguntar: irmão Branham, como é que isso acontece? Explica para nós. Irmão Branham explicava e logo toda denominação tinha alguém também que colocava a mão na mão de um enfermo. Ou seja, personificadores. O segundo sinal foi quando o irmão Branham passou a conhecer os segredos dos corações das pessoas. Quando ele sabia de onde a pessoa era, qual era o problema que a pessoa tinha em sua vida, se ela estava ali por ela ou buscando uma bênção para alguém que nem mesmo estava ali. Este foi o segundo sinal. Logo também, irmão Branham, depois de ser envolto por ministros e explicar como aquilo acontecia, cada denominação tinha alguém também com este sinal do discernimento. Primeira, segunda, tudo isso atrelado à sombra. Irmão Branham diz: como fui com Moisés, assim serei contigo, parágrafo 65. Há 3 etapas da jornada. A primeira etapa, justificação. Eles saíram do Egito, passaram pelo mar. Depois de passar pelo mar, eles entraram na segunda etapa, que é a santificação. A justificação é a limpeza externa. A justificação, você para com aqueles pecados grosseiros e visíveis. Você para de fumar, você para de beber. As coisas que são visíveis. A santificação é uma limpeza interior. Você já não bebe, você já não fuma, você já não faz, já não comete aqueles pecados que o mundo, que os homens do mundo, visivelmente, você não fala palavrão, você não mente, você não engana. A santificação agora é um processo de limpeza interna. Você, além de não fazer, você também não tem desejo de fazer. Você já não mente, não fuma, não bebe, e também não tem desejo. O seu interior está limpo. Você está justificado e santificado. Agora, meus irmãos, é a parte mais perigosa da vida de um crente. É o período em que ele está justificado e santificado. E irmão Branham diz que ele se torna um alvo do diabo. É onde cumpre aquela escritura que Jesus diz que quando um demônio ele sai de uma casa, ele anda por lugares, né, buscando onde ele pode se alojar, e não encontrando, diz: a minha casa que eu saí, vou voltar para lá ver como é que está. E quando ele volta, ele encontra a casa adornada e varrida, justificada e santificada. Quando o diabo vier, aqueles demônios que saíram de nós, quando eles quiserem retornar para nós, quando eles chegarem diante de nós, eles têm que encontrar a casa varrida, adornada e ocupada. Porque se a casa está limpa, justificada, santificada, mas vazia, eu digo: opa,
E ele traz outros 7 demônios consigo, e o último estado daquele homem se torna pior. Se ele tinha 1 demônio, agora ele tem 8, porque aquele que saiu traz mais 7 consigo. E se ele tinha 3, 4, 5 demônios que saíram, cada um daqueles traz mais 7 consigo. E o último estado se torna pior. Então, meus irmãos, nós precisamos entender, compreender, entrar nisso, justificação, santificação e o batismo com o Espírito Santo. Nós temos que chegar até a 3ª etapa. Nós temos que chegar até Canaã. Nós temos que chegar em Canaã. Nós temos que chegar à terra prometida. A promessa é o Espírito Santo. A terra prometida é o Espírito Santo. São as etapas, são os processos que Israel viveu como nação e nós vivemos como indivíduos. Nós já conseguimos detectar o Moisés. Nós vimos no ministério do irmão Brana, Moisés, irmão Brana, disse que era um homem legislador, um homem de leis. E por ser um legislador, ele não pôde, na sombra, o irmão Brana, a Bíblia diz que Moisés, o irmão Brana diz na mensagem, como fui com Moisés, assim serei contigo, porque ele era um legislador e a lei não pode te introduzir no batismo com o Espírito Santo. O legislador, a lei, precisa da graça. A graça é o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo. Nosso alvo tem que ser o Espírito Santo. Quando aquele Espírito Santo entrar em nós, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo nos guia. Que bela companhia é o Espírito Santo. Esta coluna de fogo é Jesus Cristo na forma do Espírito Santo. É um pedaço dela que nós temos que ter dentro de nós. Esta coluna de fogo desceu no cenáculo no dia de Pentecostes, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que eles estavam assentados, e viu pousar sobre cada um deles, como que línguas de fogo repartida. O Espírito Santo se repartiu sobre cada um deles. E é o que nós temos que ter dentro de nós. Buscar, receber o Espírito Santo. Porque aí nós teremos orientação, nós não seremos alienados, nós não seremos enganados. Nós não seremos levados pelo sentimentalismo humano de pai, de mãe, de tio, de bom sacerdote. É o Espírito Santo guiando, meus irmãos. Então, Janes e Jambres, nos últimos dias, o irmão Brana fala isso na mensagem, os ungidos dos últimos dias. Tem várias mensagens. O segundo selo, o primeiro selo, o sinal, o julgamento. Mas aqui os ungidos dos últimos dias, 131 e 145. É nesta hora que Janes e Jambres têm que manifestar. Se Janes e Jambres manifestou, foi porque o Moisés também manifestou. Se tem um Janes e Jambres, se tem um Moisés, também tem que ter um Josué. Nós vamos ver quem é o Josué. Amém. Nas palavras do irmão Brana, o profeta que foi vindicado pela coluna de fogo. Por quê? Porque nós não somos o Moisés. Não. Nós não somos o profeta que teve a visita da coluna de fogo. Não. Esse cargo, esta ocupação, este lugar já foi
destinado a alguém, esse alguém já manifestou? Será que podemos ser Josué? Vamos ver na mensagem quem é Josué, porque Josué na história, como sombra, Josué levou o povo de Israel adiante para introduzi-los além do Jordão, para introduzi-los em Canaã, para introduzi-los no batismo com o Espírito Santo, como o irmão Brando diz aqui, nesta mensagem, como foi com Moisés, assim serei contigo, 65, justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Há 3 etapas da jornada, a herança deles estava lá, além do Jordão, na terceira etapa. É isso que os irmãos também da mensagem têm que entender, a importância da terceira etapa, a importância da revelação dos 7 selos, porque o irmão Brando diz na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, 262, que a revelação dos 7 selos, a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Agora, quem que revela os selos? Quem que nos introduz na terceira etapa? Josué. Não é Moisés. Não é o ministério da primeira e segunda etapa. É o ministério da terceira etapa. Mas a primeira e a segunda etapa são também de extrema importância. Nós não podemos ser batizados com o Espírito Santo sem ter a primeira e a segunda etapa. Nós podemos ser justificados e não ser santificados, nem receber o Espírito Santo. Nós podemos ser justificados e santificados e não receber o Espírito Santo. Mas é impossível receber o Espírito Santo sem ser justificado e santificado. Temos que ter justificação, santificação. E temos que avançar, não podemos parar no deserto, não podemos ter a mensagem na mão e não compreender o significado da abertura dos selos, o significado de Apocalipse 10, porque é em Apocalipse 10 que a terceira etapa manifesta, é em Apocalipse 10 que Canaã desce, é em Apocalipse 10 que Josué manifesta. Josué é contemporâneo de Moisés. Josué é contemporâneo de Moisés. O Caleb é contemporâneo de Josué e Moisés. Se nós somos guiados por Josué, é que ele está no nosso meio. Amém? Amém. Porque Josué estava com Moisés. Talvez nós não tenhamos mais o Moisés. Nós não tenhamos mais o ministério da primeira e segunda etapa. Certo, meus irmãos? Talvez nós não tenhamos hoje o irmão Brana, como nós não temos, operando aquele primeiro e segundo sinal. Mas Josué permanece. É verdade. O líder que coloca a igreja na promessa permanece. Porque, meus irmãos, eu estava lendo uma postagem no Facebook, alguém diz assim: o irmão Brana foi como Moisés, né? Foi, tirou o povo do Egito, e agora o irmão José Brana é o Josué. O quadro até é bonito, mas não enquadra. Dizer, ser e ser são duas coisas diferentes. O irmão Brando diz na mensagem dos Ungidos dos Últimos Dias que na época do profeta Martim, São Martim, do irmão São Martim, lá na terceira era da igreja, apareceu um irmão entre
todos os irmãos, apareceu um irmão que se dizia profeta. Ele disse: eu sou o profeta. Leia na Mensagem dos Ungidos dos Últimos Dias, a partir do parágrafo 200 em diante. Leia: eu sou o profeta. Irmãos, venham aqui. Eu quero que vocês me ouçam. Eu quero que vocês se inclinem perante mim. Eu tenho algo para lhes dizer. Vou provar para vocês. E os irmãos olhavam um para o outro. E ele realmente tinha alguns sinais, mas algo não andava bem. Vou mostrar para vocês como as luzes acenderão, um manto aparecerá, e o manto apareceu. E as luzes se acenderam. E aqueles irmãos se olhavam, mas alguma coisa está errada. Por que está errado? Porque nós já temos um profeta. Nós já temos um profeta vindicado escrituristicamente. Outro? Há uma escritura para um outro? E olha como ele se comporta. Olha como ele é soberbo. Olha como ele exige reverência. Olha como ele fala. Ele quer que nós nos submetamos a ele. São Martinho não é assim, ó. São Martinho não é assim, é tão diferente a mensagem de São Martinho. Eu leio as mensagens do irmão Brano, é tão diferente. Eu não vejo o irmão Brana cobrando reverência de ministros. Eu não vejo o irmão Brana cobrando reverência que você tem que pertencer ao tabernáculo Brana. Eu vejo o irmão Brana dizendo: se você não tiver culto na sua igreja, amaríamos tê-lo aqui conosco, mas se você tiver culto e o seu pastor estiver pregando, vá assisti-lo. Eu hoje, chegando na cidade, vi uma tenda e vi que um evangelista está fazendo uma campanha. Que tal se nós, no dia tal, nos reuníssemos e fôssemos lá assisti-lo? Eu vejo o William Brana assim. Eu quero ver, já que ele está na cidade, se o irmão Allen estiver na cidade, eu nem prego. Eu gostaria até de ser um Billy Graham, mas eu queria ser um Billy Graham. Billy Graham prega arrependimento. Ninguém prega arrependimento como Billy Graham. E é verdade, meus irmãos. Assistam Billy Graham pregando no YouTube. Saudoso irmão Billy Graham, um anjo enviado de Deus. Ninguém prega arrependimento como Billy Graham. Ninguém expulsa demônios como Oral Roberts. Ninguém expulsava demônios como Oral Roberts. Mas o irmão Branham é tão diferente destes homens que se dizem sucessores. Ah, mas Josué era o sucessor, também aqui é um homem. Não, vamos ver o irmão Branham? Vamos ler o irmão Branham? Vamos ler o profeta que tem vindicação escriturística através da coluna de fogo? Mensagem, adoção, posição no corpo de Cristo, parágrafo 27 e 28. Como Moisés trouxe as pessoas fora do Egito, o alho, e lhes deu um lugar onde Deus havia prometido há 400 anos mais tarde, ou 400 anos antes, que ele os traria a um lugar, a uma boa terra, que manaria leite e mel, e Moisés dirigiu os filhos de Israel diretamente para a terra, mas não os atravessou. E Jesus, parágrafo 28, posição no corpo de Cristo. E Jesus, para o espiritual, para as pessoas que desde o princípio nos foi prometido o Espírito Santo. A promessa para Israel era uma terra natural. Aquela terra natural é uma sombra
do Espírito Santo. A terceira etapa, o batismo com o Espírito Santo, não significa o milênio, porque lá em Canaã eles tinham matanças, eles tinham guerras. Então nós recebemos o Espírito Santo, continuamos lutando, continuamos sofrendo na carne, mas com o Espírito Santo. Então a promessa era o Espírito Santo. A Israel a promessa era uma terra, era um lugar. Aquilo era a sombra do Espírito Santo. Jesus nos dirigiu diretamente para a promessa. Mas o Espírito Santo veio como Josué, para vencer e dirigir e guiar, e para tomarmos posse da terra, ou tomar posse da igreja, nós encontramos basicamente, o Espírito Santo veio como Josué. Josué é o Espírito Santo. Josué é o Espírito. Moisés foi ao ministério do irmão Branham na primeira e segunda etapa. Josué é o Espírito Santo. Josué é Apocalipse 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. É a promessa. É a promessa. O batismo com o Espírito Santo está atrelado a isso. O batismo com o Espírito Santo é crer na mensagem do dia. O batismo com o Espírito Santo não é crer no movimento pentecostal, no movimento batista, metodista. É crer no que Deus fez, no que Deus, através de Apocalipse 10, cumpriu sua palavra. Quando ele desceu, quando o Espírito Santo desceu, quando o anjo forte desceu, quando a palavra desceu, ali foi Josué, ali foi a terceira etapa. Recordem, a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. A terceira etapa, Josué. Agora eu pergunto, Josué, a terceira etapa é obra de um homem? Não. Revelar os 7 selos é obra de um homem? Não. Revelar o livro selado, que ninguém podia olhar para ele, foi obra de um homem? Mas nós temos o William Branham pregando no tabernáculo Branham a revelação dos 7 selos. Quem que abriu? Josué. O Espírito Santo, o anjo forte, a coluna de fogo, ele mesmo descendo, Cristo, ele mesmo. Irmão Branco diz na mensagem, a festa das trombetas 207, Cristo, ele mesmo chamando a noiva. Aquele mesmo mensageiro celestial que foi manifestado a eles, tem se manifestado a nós. 295, o desvelar de Deus. Meus irmãos, o que eu quero salientar é que na terceira etapa, a liderança não está nas mãos de Moisés, não está nas mãos de William Branham. Na terceira etapa, a liderança da igreja, desde a primeira e segunda etapa, se vocês quiserem olhar minuciosamente, mas na terceira etapa em especial, a liderança é Jesus Cristo mesmo. Irmão Branham diz, provando a sua palavra, 236, será Jesus Cristo mesmo que descerá entre nós. Aí nós pensamos que é Jesus Cristo naquela forma corpórea que ele viveu há 2000 anos atrás. Não, é Jesus Cristo mesmo.
A coluna de fogo que descerá entre nós e tornará a sua palavra tão real que unirá ela e ele como sendo um. Para introduzir a igreja na terra prometida. Para introduzir a igreja na revelação dos 7 selos. Para introduzir a igreja na revelação dos 7 trovões. E o primeiro indivíduo que foi introduzido na revelação dos 7 trovões foi o William Branham, o 7º anjo. Porque os 7 selos, os 7 trovões, são exatamente a pedra de coroa, são exatamente a pedra angular. Canaã é a pedra angular. Canaã é acima da 7ª era da igreja. O batismo com o Espírito Santo. Espírito Santo, ser batizado. A palavra batizado significa imergir. Nós precisamos imergir no Espírito Santo. Vou ler confronto de Efésios com Josué também, ainda as mensagens adoção, parágrafos 68 e 69. Deixe-me ter a igreja para repetir aquilo. Como entramos em Cristo? Por unir a uma igreja? Não. Por colocar o nosso nome em um livro? Não. Por ser batizados por imersão? Não. O irmão Branco está perguntando, como entramos em Cristo? Por nos unirmos à igreja? Não. Por colocar o nosso nome em um livro? Não. Por ser batizado por imersão? Não. Como entramos em Cristo? Por um Espírito. Somos todos batizados em uma promessa, o corpo. Como nós entramos em Cristo? Quando aquele Espírito desce, nós temos que receber aquele Espírito em nós. Nós temos que receber o Espírito de Apocalipse 10 em nós. Ao crermos no que aconteceu nos dias da voz do 7º anjo. Eu creio que o anjo forte desceu sobre o 7º anjo. Eu creio que o anjo forte e o 7º anjo tornaram-se um. Eu creio que ali o noivo e a noiva estavam se unindo. Eu creio que em Brana a manifestação completa da estatura da noiva. Eu não tenho que colocar alguém no lugar do Espírito Santo. Nós vamos chegar nisso aqui. Porque os homens, o que eles fazem? Colocam o homem no lugar do Espírito Santo. Eles colocam o homem no lugar do Josué, do verdadeiro Josué. Eles colocam um homem como Josué no lugar do Espírito Santo. Josué é o Espírito Santo. Josué não é um homem. Josué não é o irmão José Brana. Josué não é qualquer outro homem que se diga sucessor do irmão Brana. Josué é o batismo com o Espírito Santo. Josué é Cristo descendo do céu. Josué é a coluna de fogo. Lá foi um homem, lá era uma sombra, aqui é a realidade. O Espírito Santo desceu sobre o William Branham e ele foi esse indivíduo que subiu à terra prometida. Ele foi esse indivíduo que entrou em Canaã. Aqueles anjos passaram onde ele estava caçando naquele dia e ele foi tomado para dentro daquela constelação. Ele entrou no mistério, ele entrou no segredo de Deus. Ele entrou na escritura onde não havia nada escrito. Ele se tornou os 7 trovões. Agora, nós, pelo mesmo Espírito, nos tornamos parte disso. Como entramos? Somos participantes de tudo que pertence. Estou em casa agora, em Canaã. Confronto de Efésios com Josué 68. Nós vamos ler o 69 também. Estou sujeito a qualquer coisa que Deus queira me usar. Estou andando em terra santa, um filho do rei, todo vestido e preparado. Tenho saído do Egito, vindo até a terra prometida,
A terra prometida, meus irmãos, é Apocalipse 10. A igreja esperou durante 7 eras, 2000 anos aguardando a terra prometida. Apocalipse 10 é a vinda de Cristo. Quando ele subiu, ele prometeu que ele retornaria. Ele retornou em Apocalipse 10, a terra prometida. E os irmãos ficam aquém. Há muitos que morrem no deserto, há muitos que morrem na justificação, na santificação. Há muitos que não querem encarar os trovões, que até dão uma cruzada no Rio Jordão, vão lá, provam, veem, a terra existe, a terra é boa. Eles veem os parágrafos que o irmão Branham diz que os trovões foram revelados. Eles veem os parágrafos que o irmão Branham diz que o 7º selo foi a vida do Senhor. Eles provam das uvas de Canaã, eles provam desta revelação de Apocalipse 10, mas eles a negam, eles não querem possuir a terra, eles não querem ser batizados com este Espírito. Porque carregar Cristo é um opróbrio para o mundo, é um opróbrio para as denominações. Ser batizados com o Espírito da mensagem, com o Espírito da coluna de fogo que desceu do céu, é um opróbrio. É ser antiquado, é caminhar na contramão do mundo religioso e formal e pentecostal. Você imagina, meus irmãos, nós falamos assim, Cristo já desceu do céu, o que o mundo pensa de nós? Mas aí nós temos que descer lá embaixo para poder dar um beabá. Olha, Cristo não é, quando Jesus prometeu voltar, ele não prometeu voltar naquele corpo, ele prometeu voltar na sua forma, na forma do Espírito Santo. Por isso o irmão Branham pregou Espírito de verdade. Quando aquele Espírito vier, ele vos guiará em toda a verdade. Vocês podem falar qualquer coisa contra o Espírito Santo, mas um dia, quando o Espírito Santo vier, ou pode falar qualquer coisa contra o Filho do Homem, mas quando o Espírito Santo vier falar qualquer coisa contra isso, não haverá perdão. Era exatamente no ministério do irmão Branham. Quando o irmão Branham estava ali, a coluna de fogo, discernindo o segredo dos corações, e as pessoas dizem, isso é Beuzebu, isso é obra de magia. Meus irmãos, nosso Efésios 69, nosso Josué, meus irmãos, irmão Branham, confronto de Efésios com Josué, parágrafo 69, nossos Efésios, nosso Josué, que é o Espírito. Josué é o Espírito. O irmão José Branham é o Espírito Santo. O irmão Branham é o Espírito Santo. Então não tem nada a ver nem com o irmão Branham. Cristo é os selos que foram abertos. Ele é estes selos. Cristo é o nosso Josué. A terceira etapa foi a abertura da palavra. A terceira etapa foi a revelação de Jesus Cristo. A terceira etapa foi a revelação de Josué. Foi a mudança de ministério de Moisés para o ministério de Josué em William Marion Branham. Não é outro homem, não há escritura para um outro mensageiro, não há degrau na pirâmide para um outro mensageiro. E quando Josué manifesta, quando o Espírito Santo manifesta, não há datas que você possa dar para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é eterno. Amém. Você pode pôr data nas eras da igreja, na primeira era de 53 a 170, de 170 a 312, de 312 até 1500 e tanto, e você vai dando datas para as eras, mas quando chega em Apocalipse 10, não há datas mais, diz irmão Branham. Não há datas para o batismo com o Espírito Santo, não há datas para impor ao Espírito Santo um limite em que ele possa ser líder. Quando a coluna de fogo desceu, quando Cristo desceu para batizar o 7º anjo, para que ele pudesse entrar na terra prometida, ali finalizou a era de Laodiceia, 1963, e começa a era do Espírito Santo. Põe data, põe data, põe data ao líder, põe data a Cristo, põe
põe uma data ao eterno. Mas os homens são carnais, os homens são carnais, os homens são dogmáticos, os homens são denominacionais, os homens querem honra, os homens querem glória, os homens querem reverência, os homens querem domínio. E é desde o tempo de Babel, desde o tempo de Nimrod, desde o tempo agora da Igreja Católica, desde o tempo da Babilônia, é sempre o homem tentando conquistar. Nosso Efésios, nosso Josué, que é o Espírito Santo. Ah, que coisa boa, não dá vontade nem de sair daqui. Josué é um homem. Josué é o Espírito Santo. Amém. Josué não é irmão José Brana, Josué não é William Brana, Josué não é qualquer outro nome que você queira colocar. Josué é o Espírito Santo. Amém. Deixa. Espírito de verdade 21. Ele tem uma pessoa hoje, e esta pessoa é este acerca do que acabamos de ler, o Espírito Santo. Ele é a pessoa que Deus enviou. O Espírito de Jesus Cristo na terra, o Espírito de Deus para manifestar e declarar Cristo através de sua igreja, para continuar a vida de Cristo através da igreja. 136, quem dizeis ser este? O profeta do dia é esta palavra. A coluna de fogo é o profeta do dia. Amém. Os ungidos dos últimos dias, parágrafo 100. O Espírito Santo é o profeta desta hora. Não é o irmão Breno o profeta, é o Espírito Santo. É a terceira etapa. A união invisível da noiva de Cristo, parágrafo 138. Deixe que o Espírito Santo, ele é o profeta do dia. Quem é o profeta do dia? O Espírito Santo. Na terceira etapa, ele é o profeta do dia. 229. Deixa eu ver se é 229. Deixa eu terminar de ler o parágrafo 69, confronto de Efésios com Josué. Josué é o Espírito Santo, significa Jesus Salvador. Josué significa o Espírito Santo, representando isto no espiritual, como se isso fosse no natural. Que ele é o nosso grande guerreiro, ele é o nosso grande líder. Josué foi o líder de William Brana. A coluna de fogo foi o líder de William Brana. A coluna de fogo é o líder da igreja. Como Deus era com Josué, então é Deus no Espírito Santo nos movendo. Meus irmãos, como fui com Moisés, assim serei contigo, 229. Agora a mesma coisa se aplica, não se importa, na metade do parágrafo. Estamos buscando a Josué para este dia. Isso foi antes da revelação dos selos. Esta mensagem, como fui com Moisés, assim serei contigo, foi pregado no ano de 1960, dia 11 de setembro. Estamos buscando a Josué para este dia, o qual é o Espírito Santo, para nos guiar à terra. Josué é o Espírito Santo, meus irmãos. Seja guiado pelo Espírito Santo, seja orientado pelo Espírito Santo. E o Caleb? Moisés, Josué e... Vamos ler aqui a era de Pérgamo 58. Creem no irmão Brana? Eu gostaria que vocês crescem no irmão Brana. Irmão Brana, crê no irmão Brana, porque quando você crê no irmão Brana, você não está crendo no homem, você está crendo no Josué, na coluna de fogo, no Espírito Santo. 58, meus irmãos. Agora permaneçamos como Josué e Caleb. Nossa terra prometida está começando a ser avistada como a deles. Ora, Josué significa Jeová Salvador.
E ele representa o líder do último tempo que virá para a igreja. Amém? Amém. Josué, o Espírito Santo, é o líder do último tempo que virá para a igreja. Veja o que o irmão Branco diz: como Paulo veio como líder original. Então, Paulo era o líder original e o Josué representa o líder do último tempo que virá para a igreja. Nós vimos que Josué é o Espírito Santo. Ele lidera a igreja através de um homem. Naquele homem, neste mesmo homem que teve o ofício de Moisés, primeira e segunda etapa, também ofereceu o ofício de Josué e também oferece o ofício de Caleb. Quer ver? Então, meus irmãos, isso aqui, não é outro homem depois do irmão Brana, não. Você vê nas postagens aí, você pode botar o que você quiser na postagem, colocar o que você quiser, você pode escrever o que você quiser, o artigo que você quiser, e ser é diferente. Josué não é um homem, Josué é o Espírito Santo. Amém. Não importa botar a foto do homem, Josué, você vai enganar, alguém você vai enganar. Sempre tem um grupo de pessoas que foram destinadas a serem enganadas. Tem um grupo de pessoas que não é eleito, como lá o povo do tempo de Acabe. Havia um povo que precisava ser enganado. Deus precisava fazer cumprir a profecia de Elias. Ele disse: o que eu vou fazer para poder fazer com que se cumpra o que foi dito por Elias? Aí levantou um espírito de mentira, disse: eu vou ser um espírito de mentira na boca dos profetas. Tu vai ter sucesso. Então ele foi lá e começou a mentir. Vai, ó rei, Deus é contigo, você será vitorioso, aleluia, Deus está falando, glória a Deus. E eles foram para a batalha e Acabe morreu. Ele precisava ser enganado. Caleb representa os que permaneceram fiéis com Josué. Então, Caleb somos nós, meus irmãos, é onde cabe para nós, que permanece com o Espírito Santo, que permanece com a coluna de fogo. Moisés, Josué, o Espírito Santo. Note que o irmão Branham também ficou com a coluna de fogo. O irmão Branham também foi um Caleb, porque ele ficou ao lado de Josué. O irmão Branham ficou ao lado do Espírito Santo. Amém? Amém. Ele teve o ministério de Moisés, ele velou Josué, ele velou o Espírito Santo, e ele também foi um Caleb, assim como eu e você. Aleluia. Nada mais do que isso. Agora, meus irmãos, o último parágrafo para nós encerrarmos, para ver, meus irmãos, como as pessoas... Isso aqui também pode ser encontrado no terceiro Êxodo, parágrafo 81. Eu vou ler aqui o único lugar provido por Deus para adoração, no parágrafo 119. Mas há uma nova tradução, uma nova tradução, que mudaram os parágrafos, está no parágrafo 148, de Goiânia. Mas na tradução antiga, no parágrafo 119. Já vou ler. Ó amado Cordeiro crucificado, que nunca se converta nisso. Se eu me vou nesta geração, que as pessoas que creem nesta mensagem nunca permitam que se torne uma denominação. Deus lhes fará, morrerão nisso. Recordem, na mesma hora em que você menciona a denominação em seu meio, não importa quão sincero seja, e tomem aos homens como líderes, em lugar do Espírito Santo, para vindicar esta palavra, nessa mesma hora morrerão. Tomar homens como líderes no lugar do
Espírito Santo. Eles têm os homens como líderes, já é Josué, ele é o líder, né? Não é o Espírito Santo. Não é nem o irmão Branham o líder, era o Espírito Santo, meus irmãos. Meus irmãos da mensagem, tem que entender, não é o William Branham o líder da igreja. Não é o William Branham cabeça da igreja. O William Branham é a igreja também, liderada pelo Espírito Santo, pelo cabeça. Amém. Menciona um homem como líder, nesta mesma hora morrerão. Não importa quão sinceros sejam. Ou seja, é o homem no lugar de Josué, é um homem apontado como Josué, quando Josué na verdade é o Espírito Santo. É assim diz o Senhor. Amém? Amém. Amém. Pai Celeste, graças te damos por mais uma vez o Senhor permitir-nos ter vida e podermos estar em torno da tua palavra. Obrigado, Pai. Não somos merecedores, mas a tua graça tem nos alcançado. Esteja conosco cada vez mais. Senhor, queremos também fazer uma oração em favor do irmão Edilson Albuquerque, lá de Belém do Pará, que hoje está aniversariando. Que o Senhor possa lhes dar muitos anos de vida, felicidades, possa recompensar sua fé. Senhor, abençoa seu lar, sua família, sua esposa, todos aqueles que estão no seu entorno. Gostaríamos de estar presente e lhe dar um abraço e talvez até comemorar juntos, mas nós, por causa do tempo, essa condição do tempo, estamos longe, mas que o teu Espírito Santo o envolva, lhe dê alegrias, felicidades e que ele possa ser feliz te amando cada vez mais. Senhor, também o irmão Mauro Bittencourt, que hoje está completando 45 anos em seu matrimônio com a irmã Nicinha, rogamos ao Senhor que também continue os abençoando. Esse irmão que tem um excelente espírito, um bom espírito, nós o amamos. Podemos falar estas palavras que saem do nosso coração. Nós amamos aquela família. Rogamos tua bênção sobre eles, que eles possam permanecer unidos até o dia, Senhor, em que nós iremos dessa terra para se encontrar com o Senhor. Também, Senhor, na semana passada, o irmão Geraldo e a irmã Santina completaram bodas de ouro, 50 anos. Senhor, muito obrigado pela vida destes irmãos. Muito obrigado pela fé do meu irmão. É um homem com habilidade de raciocínio espiritual. Como eu gostaria de ver isto nos demais irmãos que nos bloquearam, que nos abandonaram, que nunca nos deram uma palavra. Ter capacidade para poder conversar, lendo os parágrafos da mensagem. Muitas vezes até o grande líder não é capaz. Oh, Pai, mas eu quero orar e agradecer pela vida daquele casal em Criciúma. Abençoa o meu irmão, dê saúde à minha irmã, cura-lhe de todas as suas enfermidades, supre todas as suas necessidades, Pai. Lhes dê alegria, muitas ainda, e que possamos sempre estar juntos e que eles possam estar unidos até o grande dia do arrebatamento. Obrigado pela vida dos meus irmãos por todas as partes do Brasil. Sê com eles, acalenta-os, Senhor, na dulçura do teu Espírito Santo. Rogamos no nome bendito do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado pela paciência. Eu sei que não foi fácil, né? Tivemos que reprogramar para retransmitir por causa de um defeito que deu no aparelho, mas se Deus quiser, tudo é pela vontade de Deus, né? Muito obrigado pela presença dos irmãos e muito obrigado a todos que nos acompanharam através da internet, né? Estou brilhoso hoje aqui na imagem, esse celular aqui está diferente, né? Deus abençoe, meus irmãos, todos vocês que estiveram conosco, todos que nos assistirão, que Deus recompense grandiosamente a vida de cada um.
no nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém.